Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. A propósito, professor de literatura, eu queria fazer um convite rapidinho que em março começa no Centro Cultural Barco, em São Paulo, o meu novo curso regular de estrutura da narrativa de ficção, romances e contos. Então, quem tiver interessado ou tiver curiosidade, eu vou publicar aqui nas notas desse vídeo o link para o curso. O Centro Cultural Barco é em São Paulo, mas o curso será exclusivamente online. Então, pessoas que não residem em São Paulo, na cidade de São Paulo, sequer no estado de São Paulo, podem participar. Isso tem acontecido desde o início da pandemia e tem dado muito certo. Então, considerem-se convidados, né? O meu tema de hoje é cenáculos, confrarias, tribos literárias. Eu já comentei aqui uma vez, a propósito dos encontros notáveis, que os escritores tendem a ser, por vezes, criaturas mais retraídas, reclusas, devido à sua atividade, que é um vício solitário, que é a escrita, que é exercida e praticada na solidão. Mas isso não quer dizer que os escritores não tenham afinidades, não tenham amigos e não convivam. Então eu vou falar de algumas desses cenáculos que eu acho bacanas. Vou começar por aquilo que ficou conhecido como Harlem Renaissance, tá? Ou a Renascença do Harlem. Que isso foi na década de 1920, em Nova York. Harlem é um bairro negro de Nova York, de população maioritariamente negra. Essa palavra Harlem ela é de origem etimológica holandesa. Nova York foi fundada por colonos holandeses, se chamava Nova Amsterdã. Depois é que foi comprada pelos colonos ingleses e que mudaram o nome para Nova York. Esse grupo ele se reunia regularmente na casa de uma escritora negra chamada Zora Hurston. E o principal vulto mais proeminente desse cenáculo é um grande poeta negro chamado Langston Hughes. A única condição para se frequentar essa tertúlia era todo mundo levasse alguma coisa para ser colocada no grande panelão com água fervendo que ficava lá no fogão da casa da Zora, que depois para o ensopado que seria comido durante essa noite, né? Outros membros proeminentes, icônicos desse cenáculo eram o Louis Armstrong, né? Grande trompetista e um dos titãs do jazz, né? E o Alan Locke. Alan Locke foi o primeiro estudante negro de Harvard e depois ele se tornou o primeiro professor negro de Harvard, né? E tem uma importante obra filosófica, né? Esse movimento da Harlem Renaissance, né? Ele foi muito influente porque foi a primeira vez, né, que os críticos brancos americanos começaram a levar realmente a sério a literatura negra, né? Vamos mudar agora de Nova York para Paris, né, na Rive Gauche, a margem esquerda do Sena, e a rua Odéon, tá? Em Paris, tá? Onde em 1919 uma expatriada americana, a Sylvia Beach, fundou uma livraria que se tornou o lugar geométrico da chamada geração perdida, que eram escritores estrangeiros que moraram em Paris, muitos americanos, porque eles aproveitavam o câmbio favorável ao dólar depois da Primeira Guerra Mundial, né? E que frequentavam assiduamente essa livraria chamada Shakespeare and Company, né? Como, por exemplo, o Ernest Hemingway, o James Joyce, o Ezra Pound, ocasionalmente o F. Scott Fitzgerald, a Gertrude Stein e por aí além, tá?
eles iam, esses escritores, que apesar do câmbio favorável nessa altura ainda eram jovens, né, estavam iniciando suas carreiras literárias, e então muitos deles estavam ali numa pindaíba e quando batia uma fominha eles iam lá e filavam na livraria um café au lait com croissant e também levavam, a Sylvia Beach emprestava livros, novos lançamentos que eles levavam para casa, liam os livros e depois traziam de volta para serem vendidos. Tá? Aliás, foi a Sylvia Beach que acabou publicando, editando, embora ela não fosse uma editora, ela acabou editando a Opus Magnum do James Joyce, o Ulisses, o romance Ulisses, porque os editores não estavam muito interessados, editores convencionais não estavam muito interessados, porque além de ser um livro de quase 700 páginas, era também muito experimentalista do ponto de vista formal, o que afugentava o leitor normal, mediano, né? E, além disso, tinha passagens consideradas obscenas, né? Tanto que o livro acabou por ser proibido e alguns exemplares queimados na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tá? Frequentadores realmente regulares eram, por exemplo, o Joyce e o Hemingway, né? Pois eles saíam de lá, os dois eram bebuns, né? O Hemingway dizia que o álcool é o vício literário, né? E eles saíam de lá para tomar umas e outras nos botecos parisienses da margem esquerda. O Joyce fazia um trocadilho, o Joyce era muito chegado em malabarismos verbais, ele fez um trocadilho dizendo, ele ficava na rua do Odeon, a livraria, né? E ele disse que isso chamava Shakespeare and Company. Então Joyce dizia que era Stratford on Odeon, então um trocadilho com Stratford on Avon, que foi a terra natal do Shakespeare, tá? Muito bem. Outro grupo atraente literário é aquele que se chamavam esse brasileiro os Chateauboys, tá? Essa designação foi criada é uma designação brincalhona, não é? Foi criada pelo Oswald de Andrade, né? Um escritor e poeta do modernismo brasileiro, né? Que era muito irreverente, né? Por exemplo, ele se referia a um crítico literário chamado Tristão de Ataíde, ele fazia o trocadilho que era o Tristinho de Ataúde. O Oswald de Andrade criou esse rótulo para zoar, tá? Com aquilo que ele considerava a excessiva seriedade, excessiva solenidade, sisudez de um grupo formado basicamente por 4 ex-estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, da Universidade de São Paulo, ou seja, Fefeletes, né? Que eram o Antônio Cândido, cada um deles com um nicho de especialidade. O Antônio Cândido, na literatura, o Lorival Gomes Machado, nas artes plásticas, o Décio de Almeida Prado, no teatro, e o Paulo Emílio Salles Gomes, no cinema. Tá? Em 1940, esses 4 mosqueteiros criaram uma revista literária chamada Clima, né? Em que aderiram vários outros que se tornaram vultos da cultura brasileira, da literatura brasileira, como a Lígia Fagundes Telles, que com 17 anos publicou seu primeiro conto nessa revista, e a Gilda de Mello e Souza, uma grande ensaísta e posteriormente professora brasileira. Aliás, curiosamente, a Gilda acabou casando com o Antônio Cândido, né? A gente sabe que romances de amor entre colegas de trabalho acontecem até em conventos, né? Quanto mais numa revista literária. Então a Gilda casou com o Antônio Cândido e a Lígia Fagundes Telles casou com o Paulo Emílio Salles Gomes, que depois se tornou professor de cinema na Escola de Comunicações e Artes da USP, onde este que vos fala estudou. Tá? Essa revista, do ponto de vista político, ela era apolítica no início, né? Mas depois, com
a eclosão da Segunda Guerra Mundial, houve uma exacerbação ideológica no país, né? Então ela passou a militar no chamado campo progressista. E o Paulo Emílio Salles Gomes até teve uma adesão ao Partido Comunista Brasileiro. A revista Clima também gerou, principalmente através desses 4 pilares dela, tá? Gerou assim interpretações da cultura brasileira bastante influentes e duradouras, tá? Esses 4 autores são referências incontornáveis na bibliografia da cultura brasileira. Além disso, esse grupo gerou também, esteve na origem da criação do suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, tá? O Alfredo Mesquita foi um patrono da revista Clima, tá? Alfredo Mesquita, do clã dos Mesquitas, da família do Estado de São Paulo, e o Antônio Cândido cuidava do suplemento literário na parte literária, e o Décio de Almeida Prado era o editor desse suplemento, não é? E um herdeiro, um avatar desse suplemento, que continua até hoje, o suplemento dominical do Estado de São Paulo, que hoje se intitula Aliás, onde eu próprio escrevo críticas literárias. E vou aproveitar aqui para mandar um grande abraço, né, ao editor do Aliás, o Antônio Gonçalves Filho, e ao braço direito do Tuninho, que é o André Cáceres. Né? Muito bem. Um outro grupo bacana era os Inklings. Agora vamos sair da USP e ir para Oxford, para a Universidade de Oxford. Os 2 grandes sustentáculos desse grupo, né, que se reunia periodicamente num pub na cidade de Oxford, eram o C.S. Lewis, né, e o Tolkien, tá? Autores daquelas que eventualmente são as obras do gênero fantasy mais arquetípicas, mais emblemáticas da literatura universal. Tem aqui um livro que descreve a amizade entre os dois, tá? É um livro bem bacana, do Colin Duryea, tá? O Bom da Amizade, Tolkien e C.S. Lewis. Tá? Então eles se reuniam nesse pub, fumavam seus cachimbos, tá? Nos seus ternos de tweed, e cada um lia ao outro o manuscrito das suas respectivas obras. Uma afinidade importante deles, ambos eram filólogos eméritos, especializados em línguas nórdicas, tá? E antigas, e nas sagas islandesas, que essas fontes influenciaram muito a mitologia das obras de ambos. Tá? Além disso, os dois eram cristãos fervorosos, né? E apesar disso, rolou um ciúminho em determinada altura, porque o C.S. Lewis já tinha publicado as Crônicas de Nárnia, né? E o Tolkien ainda não havia publicado a tetralogia do Senhor dos Anéis. Mas como os dois eram bons cristãos, acabaram oferecendo a outra face e acabou tudo bem. Tá? Um outro grupo, um outro cenáculo fascinante é do grupo de Bloomsbury. Tá? O grupo de Bloomsbury, o foco dele, a sede dele era em Londres, numa praça londrina, exatamente a praça de Bloomsbury, que era a casa da Vanessa Bell, irmã da Virginia Woolf, tá? Que também batia o ponto lá religiosamente às quintas-feiras. Outros membros ilustres dessa confraria eram o Lytton Strachey, eu já falei dele aqui no vídeo sobre biografias, tá? O Bertrand Russell, que de vez em quando aparecia, o Aldous Huxley, o T.S. Eliot, o pintor Duncan Grant, tá? E o economista, talvez o mais importante economista do século XX, o John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes foi o criador de uma abordagem econômica
social-democrata que tentou regular a interferência do Estado nos mercados. Ele influenciou muito o New Deal americano. Tá? O Keynes, ele era homossexual, né? Mas se apaixonou perdidamente e foi loucamente correspondido por uma bailarina dos balés russos, uma bailarina russa chamada Lydia Lopokov. Né? E os dois foram indescritivelmente, inefavelmente felizes para sempre. Né? A Virginia Woolf comentou que eles moravam enquadrados e tinham relações triangulares. Né? Por fim, um dos mais divertidos cenáculos da história cultural é da chamada, vamos voltar para Nova York, a chamada Round Table, tá? Ou seja, mesa redonda do restaurante do Hotel Algonquin em Nova York. Tá lá até hoje, na rua 44, entre a 5ª e a 6ª Avenida, e se reuniam quase que diariamente nesse hotel, nesse restaurante, nessa mesa redonda, que era reservada para eles, tá? Durante cerca de 10 anos, entre 1919 e 1929, tá? Alguns dos principais ases, tá? Da literatura e do jornalismo cultural americano. Tá? Alguns dos membros desse cenáculo, tá? Na verdade vários, aparecem no filme recente do David Fincher, Mank, tá? Que está na Netflix e que se ocupa da produção do roteiro do filme Cidadão Kane, do Orson Welles. Né? Também, durante um jantar, ou um almoço, ou um brunch na Round Table, tá? O Harold Haas teve a ideia de criar a revista New Yorker, que é até hoje uma das melhores revistas do mundo, tá? E recrutou vários dos comensais da mesa redonda. Tá? Esse povo, eles eram bastante epigramáticos, ou seja, cunhavam assim, de bate-pronto, frases lapidares. Tá? Algumas das mais interessantes, mais divertidas, são as seguintes. Por exemplo, o dramaturgo Mark Connolly, ele estava sentadinho lá, comendo na mesa redonda, aí que ele era um restaurante público do hotel, entra um conhecido dele, passa por ele, tá? Faz um afago na calva, ele era completamente careca, completamente calvo, Mark Connolly, faz um afago na cabeça do Mark Connolly e diz assim: puxa, Mark, a tua careca parece a bunda da minha mulher. Aí o Mark Connolly pôs a mão assim na careca e fez: puxa, é verdade. Um outro membro constante, regular dessa confraria, era o teatrólogo George Kaufman, né? E uma vez ele estava ali se preparando para ir almoçar na mesa redonda e um produtor de teatro que estava hospedado num quarto do hotel pediu para ele subir até lá para eles discutirem a produção de uma peça. O George Kaufman subiu, tá? E quando ele abre a porta do quarto desse produtor, ele vê que o cara estava lá peladão, nu em pelo. Tá? E o George Kaufman só comenta assim: meu caro senhor, a sua braguilha está aberta. Outro membro regular, que era o Herman Mankiewicz, tá? Que exatamente é o Mank do filme Mank, o autor do roteiro do Cidadão Kane, tá? Junto com Orson Welles, tá? O Mank estava num jantar de gala, num banquete solene, tá? Muito cerimonioso, precisamente no castelo do magnata no qual se inspira o personagem do Cidadão Kane. Né? E o Mank era bastante bebum, era um alcoólatra, né? Ele enche a cara, como sempre, e as tantas, tá? Vomita em cima da mesa, né? Entre os convidados de fraque, os garçons de luvas brancas, e etc.
Aí o Menck pega o guardanapo de linho, tá? Limpa solenemente as comissuras dos lábios, tá? E diz o seguinte: podem ficar tranquilos, porque eu tive o cuidado de vomitar o peixe junto com o vinho branco. A participante que eu mais gosto, mais admiro nessa confraria é a Dorothy Parker, cronista, contista e poeta, né? A Dorothy Parker, ela tinha uma língua, ela própria dizia que ela tinha uma língua de víbora, era extremamente divertida. Ela tentou suicídio 3 vezes. Na terceira vez ela estava no hospital e uma amiga dela foi visitá-la, tá? E a Dorothy Parker comentou com ela: pois é, você tem razão, Vera, eu tenho que parar com isso, porque se eu continuo com essas tentativas de suicídio, eu vou acabar adoecendo. E depois ela fez um poeminha que diz mais ou menos assim, deixa eu ver se consigo lembrar. Revólveres são ilegais naquela época. Cordas podem ceder. Gás cheira muito mal. Então o jeito é viver. A Dorothy Parker, quando ela sentiu que estava morrendo, ela fez o seu testamento, tá? Ela tinha economizado $20 mil, né? E os direitos autorais ela deixou para o Martin Luther King, o ativista negro, que nessa época tinha 36 anos, e que ela nunca tinha conhecido pessoalmente, né? Que ela nunca tinha encontrado pessoalmente, né? E a Dorothy Parker, nessa altura, estava na lista negra do FBI. Tá? E quando ela acabou, de fato, por morrer, tá? Ela foi cremada, uma história rocambolesca sobre o destino das cinzas dela, que eu contarei eventualmente num outro vídeo, tá? E ela tinha escrito também o epitáfio que ela queria que ornasse o túmulo dela, que dizia simplesmente o seguinte: desculpem o pó. Gente, até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem, ativem aí o sininho, que é para vocês receberem as notificações dos próximos, tá? Beijo, gente. Tchau, até a próxima.